Galera, o que era difícil ficou quase impossível, né? Eram 15 jogos para ganhar 10, agora são 14 para ganhar 10. Eu vejo mais que o Vasco perdeu, como todos vocês. A gente enxerga da seguinte forma que o Vasco perdeu 2 pontos e não ganhou um, porque o resultado era nosso. Apesar de a gente ter passado um susto no início do jogo, de por sorte aquele gol ser anulado do CRB no início, que a gente já sairia perdendo o jogo de 1-0. O Vasco ainda assim se comportou, na minha visão, bem. Foi uma estreia, apesar das opções erradas de escalação do Diniz. Não foi um jogo tão ruim, um jogo tão inseguro, mas infelizmente o Vasco ele consegue tropeçar com as próprias pernas, porque um jogo que era garantido, a hora de amarrar o jogo, de segurar a bola, os jogadores do Vasco não tiveram a competência para fazer. A gente ganhava o jogo enquanto o Nenê estava em campo e perdemos o jogo quando o Nenê saiu. Principalmente aquele gol do Peck, que ele perdeu cara a cara com o Diogo Silva, um goleiro altamente inseguro. A gente sabe muito bem, melhor do que a torcida do CRB, que a gente foi rebaixado com esse goleiro que se encontra lá hoje. Só que o Vasco, os atacantes do Vasco, infelizmente, não tem a competência para vazar um dos piores goleiros que atuam no futebol brasileiro em todas as séries. Hoje a gente teve a felicidade do Cano desencantar, de abrir o placar ao nosso favor de 1-0, mas a zaga não tem competência, né? Outra coisa que me incomoda demais, entra técnico, sai técnico, o Zeca continua na lateral esquerda, ele joga melhor na direita, ou coloca o Zeca na direita ou coloca o Zeca no banco, não tem outra opção. Agora o cara, todo jogo é a mesma coisa, o Zeca chega na linha de fundo, ele volta para ajeitar o corpo para tocar para trás, porque o cara não consegue cruzar da esquerda para a direita. Outra coisa que mata qualquer jogo do Vasco, os caras individualmente são ruins. O Léo Jabal e o Morato são ruins. Eles não são o Robin e o Ribéry para jogar em posições invertidas. O Diniz, infelizmente eu tenho que te criticar nessas situações, faz o simples. O direita joga na direita, o esquerda joga na esquerda, sabe? Começasse então com o Gabriel Peck, sabe? Mas não coloca jogador invertido, porque eles não têm qualidade. E acontece com o Zeca, talvez o Zeca vá tão mal no Vasco, porque ele joga na esquerda, e ele não rende na esquerda, ele é direita. Ou você opta pelo Léo Matos, ou você opta pelo Zeca. Mas não inventa essas posições. Hoje era o dia da estreia do Valber. O Valber tinha que ter estreado no lugar do Ricardo Graça, porque a matemática é uma ciência exata. Eu quero que vocês me provem qual é a probabilidade matemática do Vasco ganhar um jogo com uma dupla de zaga que já se comprovou que não dá certo, que é o Ricardo Graça e o Castan. Não tem como dar certo os dois juntos. Nunca deu, não vai dar. Infelizmente não vai dar. E hoje era o dia do Valber, hoje é dia de estreia do John Sanches. A verdade era essa. O Vasco teria que, para mim, entrar no meio campo com o Bruno Gomes e o Galarza, para dar mais dinamismo ao jogo. Fez uma partida tão insegura? Não, eu estou criticando sim pelas escolhas ofensivas que eu acho que, na minha visão, como ele montou o esquema desse jogo, e deu para ver sim um resultado de um fruto de um início de um trabalho com essas peças, com Galarza, Bruno Gomes, com o Gabriel Peck, que fosse, ou o John Sanches, o Valber, o Zeca na lateral ou no banco, o Riquelme na lateral esquerda, a gente teria visto um resultado melhor do jogo, um domínio melhor do Vasco, porque o Nenê ele esbanjou categoria. Nota-se a diferença técnica do Nenê para os demais jogadores do Vasco, e inclusive jogadores da Série B. Esse jogo só comprova que se o Vasco apertasse uma saída de bola 20 minutos de cada jogo que a gente empatou e perdeu, a gente teria mais, no mínimo, 4 pontos. Mas, infelizmente, esses jogadores não vão mudar. São com esses jogadores que a gente vai até o final. A gente pode mudar de técnico, porque é um. Agora, os 11 jogadores têm até a opção de mudar. Pegar quem a gente está escalando aqui, que a torcida pede, como o Riquelme, como o Galarza, como o Bruno Gomes, como o John Sanches agora, como a gente queria ver a estreia do Valber. A gente queria ver esses jogadores para mudar um pouco o parâmetro. O Marquinhos Gabriel é lento demais, gente. Ele é lento demais, é muito toque para o lado. Para tocar para o lado, eu também entro em campo. Eu entro em campo por menos. Por menos do que ele ganha, eu entro para tocar para o lado. A gente quer
Jogadores agressivos, ofensivos, quando a bola cai no pé do Galarza, você vê que ele progride, ele olha para frente, ele pensa sempre na progressão do gol do adversário, diferente do que acontece com outros jogadores que ele insistiu na escalação. Eu não sei se é por falta de segurança, porque não conhece de fato o elenco. Ele podia até ter visto alguns jogos do Vasco, ou agora, como virou técnico do Vasco, ter pego alguns vídeos e optou pela possível entrosamento dos jogadores, mas a gente sabe que esses jogadores não dão certo, não vai dar. E, gente, ficou complicado, ficou difícil. Peço a Deus, aqui no meu interior, como coração vascaíno, peço a Deus que a gente consiga emplacar algumas vitórias, independente da forma que jogue, porque hoje até que jogou bem. De todos os jogos que eu vi do Vasco, nesse rodízio de treinadores, foram um dos poucos jogos que, por incrível que pareça, jogou bem, na minha visão. Eu sei que muita gente vai discordar. Foi um jogo não tão, assim, inseguro. Mas enquanto optar por Marquinhos Gabriel, por Zeca jogando na esquerda ao invés da direita, e aí ele toda hora vira o corpo para se ajeitar, para tocar a bola para trás porque não consegue cruzar. Essa inversão de posições de Léo Jabá e Morato, que são outros jogadores que não tem como ser titulares. A gente vai continuar tendo esses resultados, enquanto optar por Ricardo Graça, Miranda, né, que hoje não jogou, na zaga, formando dupla de zaga com o Castan, a gente vai ver essas falhas individuais no final do jogo, que nos custam um resultado, que nos custa um campeonato, que nos custa mais de 100 mil reais de cotas, né, do brasileiro na Série A. E, gente, melhor ir se acostumando quem ainda tem um fio de esperança, porque ficou quase que impossível. Não quero tirar a esperança de vocês, mas ficou quase impossível. Mas enquanto estiver rolando os jogos, enquanto matematicamente não tivermos permanecido na Série B, vamos ter o mínimo de esperança aí, sabe? Criticar quando tiver que criticar e elogiar quando tiver que elogiar, que só nos resta isso. Porque daí pro final são esses jogadores mesmo, e torcer pro Diniz enxergar o que a torcida enxerga, que são esses jogadores que eu citei aqui, que tem que entrar em campo, tem que ser titular, tem que dar, que a gente sabe que tem que entregar mais ao nosso time do Clube de Regatas Vasco da Gama. Valeu, gente. Forte abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo.